Estamos no ar, estamos no ar. Gente, o 7º episódio do Pode Crer e eu estou muito feliz mesmo, porque até aqui o Senhor nos sustentou, não é mesmo? E eu fico feliz de ver, né, sempre as mesmas pessoas engajadas na causa e novos também chegando, além do feedback, né, pessoalmente que eu tenho recebido, que tem me dado muita força mesmo para continuar. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente faz é muito irrelevante, ninguém está prestando atenção, mas se servir para uma pessoa já vale muito a pena. E eu estou muito contente, né, que vocês estão aqui comigo. Antes de entrar no assunto, eu tenho um recadinho para dar para vocês. A partilha dos Cria vai acontecer, tá? A partir de quarta-feira que vem, à noite, qualquer mudança, eu vou jogar nas redes sociais para vocês. Mas, Tieme, o que é a partilha dos Cria? A partilha dos Cria é um discipulado descomplicado, basicamente. Tieme, o que é discipulado? É para você que quer ser mais como Jesus. Seja você que já crê em Jesus, tem sua fé e, né, é praticante, digamos, você que ainda não decidiu, né, e você que está curioso, que tem perguntas difíceis a ser feitas, você é muito bem-vindo na nossa partilha, tá? É de forma muito lúdica, bem casual e descomplicada para a gente falar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia, certo? Então você é muito bem-vindo para estar entre nós. Já segue lá o Instagram, tá? Para você não perder nenhum aviso. Vamos entrar então no assunto. Esse bordão, importante é que importa, eu não sei por que começou, mas eu adotei como meu, porque tudo assim eu falo, o importante é o que importa, o importante é o que importa. Que é uma frase que não faz sentido, mas faz sentido, né? Porque de fato, no final do dia, o importante é o que importa. O resto não. Você entendeu? Você entendeu? Né? É complexo, mas faz total sentido. E por que eu estou falando isso? Eu quero começar contando uma historinha para vocês a respeito de um cavalo. Vou contar aqui para vocês. Eu vou pegar a minha colinha porque eu não decorei a história. Aliás, eu me perco um pouquinho nessa história. Vamos lá. A história, né, começa que tem um cavalo preso numa árvore e um diabo e o seu aprendiz. E nisso, o diabo mais experiente, ele viu o cavalo preso, amarrado na árvore e soltou. O cavalo, uma vez solto, entrou na horta de camponeses vizinhos e começou a comer tudo que havia naquela horta. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, ficou apavorada e imediatamente pegou o rifle, atirou no cavalo e o matou. O dono do cavalo, vendo a mulher matar o seu cavalo, ficou enfurecido e também pegou seu rifle e atirou contra a mulher, matando-a. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a sua mulher morta e, sabendo quem a matou, foi atrás do dono do cavalo e também o matou, como uma forma de vingança. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, puseram fogo e queimaram a fazenda do camponês. O camponês, ao ver tudo o que tinha acontecido, as desgraças que o cercou e apavorado com aquilo que fez, ele tomou a sua arma e se suicidou. E então o diabo, aprendiz, pergunta para o diabo mais experiente o que ele havia feito. E ele respondeu: não fiz nada, só soltei o cavalo. Tudo bom. Eu gosto dessa história porque, como eu disse, o importante é o que importa, né? E parece que uma coisa tem nada a ver com a outra, mas quando a gente pega essa história e reflete um pouquinho sobre tudo que poderia ter sido evitado, tem muita coisa que acontece com a gente no dia a dia que está fora do nosso controle, fora do nosso planejamento, a gente não estava pensando naquilo. Mas a escolha que a gente tem é a forma com que a gente vai reagir diante daquela circunstância. E eu acho que a gente tem dado importância para coisas que não são tão importantes no final das contas, né? Por exemplo, nessa história, o cavalo foi solto, né? O diabo soltou o cavalo e foi comer a horta dessa mulher, que queira ou não, era o ganha-pão, né, desse camponês. Mas a forma como ela escolheu reagir diante daquela circunstância custou a vida dela. Então, a gente pode usar essa metáfora para a nossa vida. Tem escolhas da forma que a gente reage que pode levar para o nosso mal-estar, né? Pode nos causar coisas ruins a longo prazo ou até a curto prazo. Então, a forma como a gente escolhe reagir diante das circunstâncias vai dizer muito mais do que aquilo que nos aconteceu. Deus tem me levado muito por esse lado de reflexão de que a gente coloca as nossas prioridades totalmente inversas. Eu já comentei, eu acho que em todos os Pode Crer passados, né, depois que eu fiz esse curso, e eu acho que eu vou continuar comentando por um bom tempo, de que eu aprendi que o ser humano é fome, certo? Fomos feitos fome, alma vivente. E essa fome,
é por coisas eternas, é por coisas transcendentais, não é por coisas materiais e corruptíveis. Só que a gente quer se alimentar, quer acabar com essa fome com coisas que não são do espírito. E nisso a gente continua faminto, apesar de ter tudo que a gente quer, apesar de conquistar tudo aquilo que a gente sonha, apesar de estar com o corpo ideal, de estar com a pessoa ideal. Mesmo assim, a gente sente fome, a gente sente aquele vazio, porque esse vazio não vai se preencher com essas coisas. E é nisso que eu queria entrar, tipo assim, essa inversão de valores, né? O tanto que a gente valoriza coisas que são passageiras, valoriza conquistas e ganhos e sempre persegue mais, nunca é o suficiente. Às vezes a gente acha, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E aí, quando você chega naquela conquista, você vê que não era tudo aquilo que você talvez esperava que fosse. E aí você quer mais. E sempre a gente vai querer mais. A gente nunca vai estar satisfeito se não for em Deus. Porque é Ele que encaixa perfeitamente. Tem pessoas, né? Eu já ouvi essa expressão que assim, a gente tem um vazio do tamanho de Deus. E quando Deus preenche esse vazio, nada mais importa. Nada mais te afeta, nada mais, sabe? O resto tanto faz. Se você tem a Cristo, se você tem um Deus, como eu falei no último Pode Crer, que cuida até do pombinho gordo, feio, você acha que Ele não vai cuidar de você? Isso te basta. O fato de você saber que o seu nome está escrito no livro da vida e que um dia tudo isso aqui vai passar, mas o seu espírito vai voltar ao Pai e você vai estar eternamente com Ele, isso te traz tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Às vezes as pessoas talvez não vão entender, você não vai entender. Por que eu estou sentindo tanta paz apesar do caos em que eu estou inserido, apesar dos problemas que eu estou enfrentando? Mas é porque você tem um Deus e Ele está preenchendo todinho o vazio do ser, da sua existência. Sabe, o vazio existencial está sendo preenchido por Ele. Como eu disse, a gente inverte os valores. A gente acha que quando eu conquistar, quando eu for, quando eu tiver, quando, né, eu vou ser feliz. E sinto, né, te dizer, mas assim, como amiga, eu preciso te dizer isso. Já considero a gente amigos, tá vendo? Como amiga, eu preciso te dizer isso, que, cara, você não vai ser mais feliz. Talvez você vai ter momentos de felicidade e alegria, mas a alegria plena é em Cristo. A gente não encontra em outras coisas. Tudo se torna muito vazio sem Ele. Só que esse vazio é incrível, porque enquanto você não prova algo melhor, você não sabe que aquela coisa é melhor do que a antiga. Então, eu vejo pessoas em relacionamentos, né? Eu também tive minhas histórias, mas assim, a gente acha que a forma com que a pessoa está nos tratando é a melhor possível, até a gente ver alguém que nos trata melhor ainda. E a gente fala, nossa, realmente, eu acho que o meu padrão mínimo ali subiu a régua, não é assim? A mesma coisa. Então, talvez eu esteja falando aqui a respeito dessa alegria, dessa felicidade, dessa paz. Enquanto você não provar, você não vai saber, com certeza. Você só pode, né, pegar a minha palavra, a palavra de quem já vive isso como sua própria experiência. Mas prova, prova. O que você tem a perder? Você já tentou de tudo. Não tem como, né? Quem que falou isso? Eu esqueci quem que fala isso. Que não tem como você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Então faça algo diferente. Se você já tentou de tudo, experimenta. Só que experimenta direito, tá? Vamos experimentar viver Jesus direito, né? Não vamos experimentar de qualquer jeito, que realmente aí não vai dar certo. E não tem como a gente falar de a forma como a gente reage sem falar sobre os últimos acontecimentos, né? Está rolando as Olimpíadas. Não tem como não falar sobre Flávia, sobre Flavinha, a nossa ginasta campeã. Gente, a reação dela foi muito assim incrível e eu preciso comentar, porque tem tudo a ver com isso aqui. Ela me representa pelo motivo que vocês podem imaginar, né? Tipo assim, ela deu de cara com o negócio, eu falei, gente, por isso que eu não entrei pra ginástica, tá vendo? Não é por qualquer outra coisa a não ser isso, porque com certeza eu ia me estribuchar muito feio, entendeu? E enfim, aí ela machucou o olho dela, o sobrecílio, né? Tamo aí junto, no meu caso foi uma porta, o seu caso foi Olimpíadas, tá tudo certo, cada um com o seu. E assim, ela escolheu, ela estava tão focada, ela foi tão concentrada naquilo que
que ela estava fazendo ali nas Olimpíadas, que ela não deixou aquilo afetar ela. Ela, tipo, foi feito curativo e tudo mais, e vocês viram que ela entrou com tudo, ela representou muito o Brasil, deu o melhor dela, foi muito lindo de ver, né, o solo dela, e elas ganharam bronze. Só que eu achei muito interessante a postura dela, ela não se deixou abater por aquilo. Ela poderia falar, poxa, né, que vergonha, ou ai, porque não é para ser mais, isso deve ser um sinal, sabe? Tipo, a gente pega uma dorzinha e já acha que né, é para dar errado. Então, não, isso é um sinal de que vai dar tudo errado. Chorar, talvez, de nervoso. Só que ela escolheu continuar e bola para frente, faz parte. Mas por quê? Porque ela estava muito concentrada naquilo que ela foi fazer lá. Não ia ser essa circunstância que ia roubar ela do sonho que ela veio há tanto tempo trabalhando para conquistar. E às vezes a gente deixa detalhes, igual eu falei, coisas nos acontecem para tentar nos desanimar, tentar nos paralisar, tentar nos calar, e a gente acaba acatando aquilo como sendo verdade absoluta, uma opinião de alguém como sendo verdade a nosso respeito. A gente precisa estar focado, a gente não pode perder o nosso alvo. E como eu disse, as coisas daqui vão passar. Eu acredito que a gente inverteu muito essa ordem. A gente deve buscar primeiro o reino de Deus, primeiro a Deus, e o resto vai se encaixar, porque daí é Ele que vai estar no controle e não você. E eu vejo que nessa história da Flávia, ela teria talvez todos os motivos além daquilo que a gente viu para parar, mas ela continuou. E outra pessoa também que foi muito inspiradora, assim, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci a modalidade dele. Nossa, ótima, né? Muito boa ela. Achei. Tem um rapaz que está sendo comparado ao Clark Kent. Por quê? Clark Kent. Porque ele usa óculos, porque ele tem estrabismo, e aí ele tirou o óculos para competir. E aí ele sente, né, aquilo que ele está fazendo, enfim. E fazia não sei quantos anos que a equipe norte-americana não ganhava nenhuma medalha, né, na ginástica masculina, alguma coisa assim. Eu posso estar totalmente enganada, mas é isso que eu entendi. E o Stefan Nedorosek, sei lá, alguma coisa assim. E ele faz o cavalo com alças e levou bronze de equipe. E assim, foi ele que levou a equipe a ganhar. Ele foi tipo a Rebeca Andrade da equipe dos Estados Unidos. E assim, a postura dele, se você pega um vídeo dele antes, ele ficou tipo coisa de 2 horas sentado, porque ele foi só para fazer aquilo. Ele é especialista do cavalo com alças. E ele foi só para fazer aquilo e ficou 2 horas sentado, só observando. E a postura dele é literalmente de quem está muito concentrado e muito confiante naquilo que ele foi fazer. Porque teve até uns trechinhos que gravaram dele, tipo assim, ele está dormindo, sabe? Está tirando o maior cochilo lá, Olimpíadas rolando, daqui a pouco é a vez dele, e ele pleníssimo, sabe? Assim, uau. E ele falou que na cabeça dele, ele ficou repassando toda a combinação de coisas que ele ia fazer. Ele ficou repassando na cabeça dele. E ele estava extremamente concentrado. Quando ele entrou lá, ele tirou o óculos, né? E ele falou que ele ia muito pelo o tato, não tanto pela visão, porque ele é estrábico e tem uma sensibilidade visual muito grande. E ele, tipo, deu o melhor e foi perfeito. Eles ganharam o bronze por causa da performance dele. Então, assim, eu vejo que ele foi muito concentrado, ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele não deixou o nervosismo, talvez dos outros atletas também, afetar o nervosismo dele. Ele estava, pleno, convicto, com confiança. É isso, sabe? O importante é o que importa. E no final do dia, o que importa de verdade? O que é mais importante? Eu já falei isso e vou falar de novo, que é o seguinte: a gente persegue muito dinheiro, né? Porque, queira ou não, o dinheiro nessa terra tudo responde. De fato, se você tem dinheiro, facilita muito a vida. O dinheiro não é um fim, é um meio, sabe? Só que a gente persegue o dinheiro como se ele fosse o fim das coisas. Tipo assim, quando eu tiver X na minha conta, aí eu vou ser, aí eu vou fazer, aí não sei o quê. E o processo todo, sabe? O hoje, o agora, diante das circunstâncias que você já está vivendo. A gente, como eu disse, a gente inverte o valor das coisas. E o processo tem muito valor em si mesmo, né? O processo da gente
melhorar, da gente evoluir. Só que eu acredito que não há nada melhor do que valor ao invés de preço. Tem coisas que o dinheiro não paga. E essas coisas são muito mais importantes no final do dia do que o próprio dinheiro. Eu falo porque assim, nada paga um café da manhã na casa da sua mãe. Ontem eu fui tomar cafezinho com ela. E assim, eu estava pensando que dinheiro nenhum no mundo paga isso. Isso tem muito valor. Dinheiro nenhum paga também a amizade, aquela amizade que você pode contar a qualquer momento e que te abraça e que ora por você e que fala assim, Tieme, eu vou interceder por você. Tieme, a sua briga é a minha briga, tamo junto. Nada compra isso, cara. Não existe dinheiro que pague isso. Então, são essas coisas que eu escolhi ser mais importante para mim do que as demais. Quando a gente coloca Deus no lugar que é devidamente dele, nada mais importa. Nada mais importa, nada mais nos afeta. Ai, Tieme, mas os sentimentos tal, e machuca. Realmente, né, eu sinto coisas e dores e às vezes tem situações que realmente vêm para nos entristecer. Só que no final do dia eu me lembro, cara, Cristo vive. Deus é soberano. Eu tenho um Deus que me ama. E isso me basta. Isso é suficiente para mim. Se eu não tiver aplausos, se eu não tiver apoio, se eu não tiver amigos, se eu não tiver ninguém no final do dia, eu tenho Deus. No domingo agora, a pregação foi sobre Jó. E Jó, para quem não sabe, ele perdeu tudo, assim, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. E a única pessoa que não saiu do lado dele foi Deus. Até porque como ele teve doença, né, lepra, ele tinha que ficar sozinho mesmo, porque senão poderia passar para outras pessoas, e na época era aquela coisa de escória, né, de tipo assim, a gente não se mistura. Então ele ficou sozinho mesmo. E aí o pregador falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, às vezes no nosso processo vai ser nós, o nosso caco, que ele pegou um pedaço de telha para se coçar, e Deus. E de fato, Jó, ele poderia muito bem fazer aquilo que a esposa dele falou para ele fazer, amaldiçoar Deus e morrer. Mas não, ele sabia o Deus que ele servia. E apesar de não compreender o propósito de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele entendia que Deus é soberano. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu vim para a terra nu, eu nasci, né, sem nada, e eu vou voltar sem nada para lá. E de fato, a gente não vai levar nada daqui para, sabe, depois que a gente morre. Vai ficar tudo aqui. E, Tieme, por que você fala tanto isso? Porque é a realidade que, como eu disse, a gente não para pensar nisso. A gente não para refletir o tanto que a nossa vida é um sopro. O tanto que a única certeza que a gente tem é, de fato, da morte. A gente sabe que uma hora ela chega para todo mundo. Eu estava falando com a minha irmã que eu tenho vivido como se, de fato, nada disso fosse real. Sabe? Como se a realidade fosse Deus só. A realidade é Deus. O resto é como se fosse uma simulação na minha cabeça. Faz muito sentido, vem comigo nessa viagem. É como se tudo fosse uma simulação. Como se todas as pessoas na minha narrativa que entraram para ficar, permaneceram por um tempo, foram embora ou ainda estão na minha vida, têm algo a me ensinar. Seja de bom, seja de ruim, mas tem algo a me ensinar. E aquilo que eu enxergo nessas pessoas diz mais sobre mim do que sobre elas. E vice-versa. Então, aquilo que me incomoda no outro diz mais sobre mim. Então, é algo que eu preciso tratar em mim. E tem sido muito interessante de ver que é leve. Se torna muito leve, porque você entende que a única coisa importante é Cristo. A sua reputação, aquilo que seus sonhos se tornam muito pequenos em relação aos sonhos dele, e todas as suas certezas, sabe, as coisas que você fala, é isso, ele vem e desafia as suas convicções. Eu falo porque nessa trajetória toda, a gente coloca Deus em caixinhas, né? Coloca ele em caixinhas da nossa compreensão, porque ele é muito infinito, a gente é limitado, e conforme ele vai se apresentando cada vez mais para nós, é como se essas caixinhas fossem se rompendo e fossem se abrindo cada vez mais em caixas maiores.
E Ele não cansa de surpreender a gente, sabe? Deus, Ele não cansa de nos surpreender. Só que a gente tem que manter o foco nele. O importante é o que importa. O importante é o que importa. E a gente fica se importando com coisas que não são tão importantes a longo prazo. Tudo passa. Tudo passa. Essa situação que você está passando, que eu estou passando, são ciclos. E eles têm começo, meio e fim. Tem uma lição para aprender, tem uma decisão para tomar, tem coisas para serem encaixadas, mudanças talvez para serem feitas, adaptações que seja, mas esse momento que você está vivendo não é de forma alguma uma coisa eterna, é uma coisa passageira. Então, o que de fato importa no final do dia? Sabe, o que realmente é importante? As dificuldades vão existir, como eu disse, e a gente, dentro do possível, a gente faz a nossa parte. Só que eu me apego muito àquele salmo que diz que se Deus não guarda uma casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não dá o crescimento, em vão é o plantio. Então, assim, se não é Deus no controle de todas as coisas, é em vão. Você pode fazer o que for, você pode dar o seu melhor, você pode ser o cara, a mulher empoderada que seja, sabe? Você pode ser a pessoa mais competente. Se Deus não der o crescimento, não vai prosperar. Então, em todas as coisas, o que é mais importante para mim, Tieme, é Deus. Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar, porque se Ele é o centro, o cerne, o motivo, a motivação, Ele é tudo. Se Ele é tudo na minha vida, o resto se torna muito pequeno em comparação a Ele. Cara, eu falei isso com a minha amiga de muitos anos. Eu achei até legal, né, um parênteses do que a gente está conversando, que ela olhou assim para mim, fazia tempo que a gente não se via, só que ela é minha amiga desde muito antes, assim, de tudo aqui. E ela olhou assim para mim com o meu cabelinho, né, que eu cortei o cabelo, cortei franja, pintei o cabelo. E toda a minha, né, expressão aqui através das minhas roupas, que eu amo me vestir e experimentar coisas novas, sabe? É uma coisa muito minha. E ela olhou assim para mim e falou: Tieme, você sempre foi essa pessoa. Você sempre foi essa pessoa. Tava só faltando, né, você colocar isso para fora. E eu fiquei muito feliz, que eu falei: meu, que bom que alguém que me conhece de tanto tempo pôde ver isso e testificar disso. Falar assim: pô, você sempre foi essa pessoa. E eu fiquei muito feliz. Por que eu entrei nesse assunto mesmo? Socorro! Tudo bom. Ah, é? Não. Ai, gente, é hora do chá. Calma. E ela me perguntou, e tal coisa, e não sei o quê. E aí eu falei pra ela: amiga, os nossos planos, os nossos projetos se tornam muito pequenos em comparação aos sonhos de Deus para nós. Então, as coisas mudaram. Situações, né, aconteceram, decisões tiveram que ser tomadas, só que tudo isso, nada fugiu do plano de Deus. E eu escolhi confiar. Então eu vi que o sonho dele para mim é muito maior do que o meu sonho para mim mesma. E a gente estava refletindo sobre isso, que o que importa no final do dia, o que importa de verdade, é isso, é a minha comunhão com Deus. Porque a minha vida não está na mão de ninguém, não está na mão de ninguém aqui da terra, mas está na mão de Deus. Porque Ele tem o poder de, né, encerrar minha vida a hora que Ele quiser. Ele tem o poder de me enviar para o inferno. Ele tem o poder, entende? A minha vida está na mão dele. E não tem como, depois que a gente tem esse conhecimento, essa convicção, esse despertar, sabe? Essa abertura dos olhos, a gente não consegue não enxergar mais. E por mais que você tente lutar contra a realidade que é Deus, que é Cristo, para onde você vai fugir que Ele já não esteja lá? Sabe? Então, assim, o importante é o que importa. E o que importa de verdade para você? O que verdadeiramente tem valor? Essa semana, olha, lembrei disso agora. Essa semana, invadiram a galeria em que eu tenho uma sala lá. Graças a Deus, não mexeram em nada lá, até porque as coisas de valor não ficam ali, né, expostos. Mas
entraram na galeria, infelizmente invadiram 4 lojas e teve pessoas que tiveram prejuízos ali significativos até, porque apesar de ter sido, né, uma pessoa assim que entrou só para roubar alguma coisa, talvez para trocar por drogas, ele entrou ali e roubou pessoas que trabalharam para conquistar aquilo, então tiveram prejuízo. E eu estava pensando o tanto que a vida acontece, ninguém estava esperando, sabe, que alguém iria invadir e furtar. Ninguém espera um ladrão, sabe? Tipo assim, acho que o ladrão vai vir tal hora, tal dia. Ninguém espera isso, só que acontece. A vida acontece. Coisas a gente conquista de novo. A gente trabalha e conquista. Mas e a vida? Como eu disse na história no começo do Pode Crer. Tipo assim, se a mulher tivesse reagido talvez de uma forma diferente, não teria custado a vida dela. Tem decisões que a gente toma perdendo de vista aquilo que realmente importa, que uma vida é muito mais importante que uma horta, que no caso dela era o ganha-pão dela, era o trabalho dela. Mas a gente perde isso de vista. Então, às vezes, a gente sacrifica até mesmo o nosso bem-estar, a nossa saúde, perseguindo coisas que vão ser consumidas pelo tempo, consumidas por situações, coisas que passam. E a gente não foca naquilo que é realmente de valor. A nossa vida tem valor, a nossa saúde tem valor, as pessoas à nossa volta têm valor. Sabe, tem verdades a ser descobertas a respeito de Deus que não há dinheiro que pague a liberdade que é depois que você entende isso. Então, onde verdadeiramente a gente tem depositado as nossas prioridades? Qual tem sido a nossa prioridade? Porque não vai preencher. Dependendo de onde você está colocando a sua prioridade, não vai te preencher. Você está com fome pra caramba, a pessoa te oferece um bis. Melhor exemplo, é isso. Esse vai ser o exemplo oficial. Você está morrendo de fome, morrendo de sede, a pessoa te oferece um bis, tá bom? Não vai te preencher de forma alguma, não vai nem forrar teu estômago. Vai só, né, sentir deixar acho que com mais fome, mais vontade de mastigar. Tem um filósofo bem conhecidinho que ele descobriu isso. Ele chamou de as 4 causas e leva o nome dele, as 4 causas de Aristóteles. Eu lembrei disso agora, então está meio cru na minha cabeça. Só que ele descobriu que existem 4 coisas que o ser humano precisa, né, dentro da metafísica. E ele entendeu que a gente precisa de uma causa material, uma causa, todos nós temos, né, na verdade, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. E foi feito um estudo, isso é conhecimento do Ítalo Marcilli. Foi feito um estudo a respeito de depressão. E aí, fazendo um paralelo com essa descoberta, né, das 4 causas de Aristóteles, eles entenderam que o que estava faltando nas pessoas que geralmente têm depressão, tristeza profunda, é uma causa final, que é o porquê nós estamos aqui. Sabe? Tipo, a resposta de qual é o seu propósito, de fato. Faltava nas pessoas essa causa final, da pergunta que rege toda a humanidade, do porquê nós estamos aqui, qual que é a finalidade da vida. E eu não tenho a resposta para te dar, assim, já sabe? Mas eu entendo que essa causa, esse motivo pelo qual nós existimos, com toda certeza não pode ser limitado e explicado por coisas. É um propósito muito além de ganhar dinheiro. É um propósito muito além de ter sucesso. É uma causa muito além de ser conhecido e reconhecido, sabe? É uma causa, o nosso propósito aqui, se não for para servir, não serve. Se não tiver a ver com o outro, não serve. Não serve. E Tieme, o que é essa servidão que você está falando? É amar. O único ser existente nessa terra que tem a capacidade de amar e de falar eu é o ser humano. E nós temos essa capacidade de amar pessoas. E amar vem com atitudes. E atitudes são atos de serviço, né? A gente serve a outra pessoa. E por que muitas das vezes a gente não gosta desse propósito? Porque servir pessoas custa, né?
custa alguma coisa. E às vezes, ao servir pessoas, a gente vai querer ser servido melhor ou na mesma intensidade e a gente gera uma expectativa que é frustrada facilmente. Então, qual é, sabe? Qual tem sido as suas prioridades, assim? O que está em primeiro lugar para você? É a única coisa assim, que tem matutado muito na minha cabeça sobre esse Pode Crer de hoje. É isso. É qual que é a verdadeira importância das coisas para você. O que realmente é importante para você. Quando a gente decide, sabe, fazer algo novo na nossa vida, que seja, você tomou uma decisão. Você falou assim, não, esse ano, né, eu vou ser assim, assim, assado. Não, eu quero isso daqui, é seu objetivo, isso aqui é meu objetivo. Acontece tantas coisas desde o início até o final dessa decisão, da conquista, acontece tantas coisas para tentar te tirar do foco, que muita gente não chega naquilo, na finalidade daquilo, né? Não alcança aquilo que almejava no começo, porque se distraiu. Quando a gente toma uma decisão a respeito daquilo que a gente quer, aquilo que a gente está perseguindo, facilmente a gente se distrai. A gente se distrai com coisa que nem é tão importante assim no final das contas, sabe? No final do dia não é tão importante assim. A gente estava falando das Olimpíadas, né? Tipo assim, pô, as meninas treinaram pra caramba para aquele momento, para conquistar aquilo que elas queriam conquistar, que era uma medalha olímpica. Eu tenho certeza que era primeiro lugar, mas assim, elas miraram, né, como que é? Mirar no sol e cair sobre as estrelas. Mirar na lua, né? Mirar na lua e cair sobre as estrelas, foi isso que elas fizeram. E elas conquistaram isso. Se elas tivessem se distraído por qualquer motivo pequeno, talvez elas não teriam alcançado isso. E eu amo que Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai falar em Filipenses 3 sobre manter o foco no nosso alvo. Qual que é o nosso alvo, gente? Eu não sei vocês, mas meu alvo não é isso aqui. Isso aqui passa. Daqui uns anos, né, o tempo passa, a gente envelhece e a certeza que a gente tem é a morte, infelizmente, né? E então a gente precisa focar no que realmente é importante. Como eu disse, a minha vida está na mão de um Deus. E a única pessoa que tem a minha vida nas mãos é o meu Deus. Então, assim, isso para mim eu acho que é prioridade do que o resto. O resto a gente corre atrás. Ele fala assim em Filipenses 3:12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é o da nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E aí no 16, portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Paulo está falando assim, olha, foco no que importa. A gente está numa corrida aqui. E a gente tem que focar na linha de chegada. E a linha de chegada, eu acho incrível que ele tinha clareza da linha de chegada. A linha de chegada para Paulo não era sucesso. Se você pegar a história de Paulo, você vai ver que com certeza não era aprovação, não era sucesso, mas era essa nova vida conquistada através de Jesus Cristo na cruz. É o céu, gente. É estar com o nosso Pai Celestial pela eternidade. Eternidade não tem começo, não tem fim. Não sei se vocês estão entendendo. Que é tipo para sempre, assim. Eu acho que o para sempre é muito mais importante do que o aqui e agora, 80, 90, 100 anos, né? Que a nossa geração... Talvez não, porque a gente está tudo muito inflamado. Mas enfim, você entendeu. Então, assim, eu creio que isso é mais importante. As coisas transcendentais, as coisas divinas, as coisas de Deus são muito mais importantes do que as coisas materiais. Que, como eu disse, passa, alguém vem e rouba. Um dia você está ali com seus materiais tudo em ordem, aí amanhã alguém entrou, roubou, e aí? Acabou? Acabou sua motivação? Acabou seu propósito de vida? Porque meu propósito de vida era aquele equipamento. Meu propósito de vida era o meu negócio. E agora roubaram e acabou, ó céus, ó vida. Não, a vida continua. E aí? E aí? E aí? Se você não constrói relacionamentos significativos, sabe? Igual eu falei, coisa que tem valor, não que tem preço, nesse momento,
Talvez você não tenha quem te socorra e fala assim, ó, tudo bem, roubaram, tal, ó, eu posso te ajudar. Ou olha, você não tem onde ficar? Fique em casa. Ó, você está precisando, tal, tô aqui. Cara, isso tem muito mais valor do que conquista de coisas que alguém vem, rouba, quebra, enfim. Então, gente, vamos focar no que é mais importante. E o que tem sido importante para você? A Bíblia vai falar que onde está o nosso coração é ali que está o nosso tesouro. O importante é o quê? O que importa. E o que importa? Reconhecer os erros e ajustar a trajetória, mas manter o foco. Caiu no meio da trajetória, levanta e segue, só não perde o foco. Tá para lá, não para lá, sabe assim, não muda de rumo, de direção, porque caiu, porque machucou, porque o equipamento, porque não sei o quê, porque, né, Flavinha deu de cara com o negócio, tá sangrando. O foco, focar naquilo que importa. Foco em direção à linha de chegada. Mas qual é a linha de chegada para você? Eu acho que isso é a mais importante. Qual é a sua linha de chegada? Bom, é isso que eu tenho para esse Pode Crer, esse 7º Pode Crer. Não sei quantos teremos, mas Deus sabe. E vamos seguindo rumo ao alvo que é Cristo. Gente, partilha dos cria, não esquece de seguir. E nesse vídeo também, nos outros Pode Crer, curte, comenta, compartilha, salva na playlist, que isso ajuda demais. Gente, até a próxima. Beijinhos!